Agora vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sei que o pastor já leu alguns versículos. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos, é preciso nascer de novo. Deus tem me incomodado a falar sobre isso quando temos oportunidade, porque nós temos visto muitas pessoas buscando, se preencher algum vazio com muitos recursos que tem hoje em dia. Então, hoje, qualquer lugar que você olhar, tem uma palestra, tem um movimento, tem um show, e eu gostaria de poder transmitir para a igreja aquilo que a palavra nos ensina. Qual que é o preenchimento correto, aquilo que realmente vai saciar a nossa sede, a nossa vontade, de viver. O texto de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor amado Deus, eu te peço, ó Pai, que esta palavra, ó Pai, seja direcionada, Senhor Deus, a quem sabe aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão, ó Pai amado, lutando em uma batalha interna, uma batalha pessoal, ó Pai, de o que fazer, de como, Senhor Deus, ter uma comunhão, Senhor Deus, mais próxima contigo. E eu te peço que o Senhor me use conforme a tua vontade, que o Senhor prepare os corações e os ouvidos daqueles que estão ouvindo, tanto aqui presencial quanto pela internet, mas que a tua palavra, Pai amado, possa viajar através do tempo, através do espaço, e possa penetrar nos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Que é isso, hein? Eu vou até tomar para pegar a unção do homem aqui, viu? Você está doido? Agora vocês se preparam. Tá achando que o púlpito é dela, a revista é dela também. Agora estou ungido. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, é interessante, às vezes parece até repetitivo, eu sempre que vou pregar, eu gosto de trazer, porque a Bíblia ela é tão tremenda, qualquer texto, seja no Antigo, no Novo Testamento, qualquer que seja o assunto, eu te garanto que se você observar, você vai conseguir aplicar ele na sua vida hoje, no seu dia a dia. Não é alguma coisa que passou, não, é no seu dia a dia. E mais do que nunca este texto nos faz refletir, ele nos faz pensar um pouco, sobre como as coisas andam na minha vida, como eu cheguei até aqui. Nós vivemos em um país de oportunidade. Todos nós sabemos
o que significa deixar nossa terra, nossa família e começar uma nova vida. Quando falamos de nascer de novo, obviamente falamos de uma nova vida. Então nós já temos, nós que vivemos aqui, um pouquinho já no nosso sangue, o que é essa ideia de começar uma nova vida? Tirando os que nasceram aqui, os nossos filhos, nós mudamos drasticamente o nosso rumo. Nós deixamos muitas coisas para trás. Nós deixamos nossos parentes, nossos amigos, trabalhos, igrejas. Nós deixamos uma história para trás. Eu já estou com 21 anos aqui, vim para cá com... Eu não vou falar, porque senão vocês vão descobrir que eu tenho 45. Eu só não sei fazer a conta, irmãos. Eu vim para cá há 21 anos atrás. Então, a maioria da minha vida ainda foi no Brasil. Está quase empatando, está vendo, pastor? Como é que é as coisas? Então, tinha uma história. Tinha alguma coisa construída na minha história ali. Foram muitas pessoas que eu conheci, muitas amizades, muitos relacionamentos que a gente formou, de trabalho, profissional, da igreja, de tudo. E nós entendemos que, quando largamos isso, nós começamos uma nova vida, não é verdade? Quem aqui saiu do Brasil com uma profissão e continua trabalhando nessa profissão até hoje? Vai ser uns 2 ou 3, se tiver. Tem? Itamar, outro rapaz ali, 2. Viu como eu estou bom? 2 ou 3. A irmã ali também. 3, pronto. Cada um fazia uma coisa diferente. Então, nós mudamos, nós já estamos preparados para essa mudança de vida. Nós já estamos preparados para entender o processo de mudança de vida. Nós vamos falar de um processo um pouco diferente. Muitos chegaram aos Estados Unidos apenas com 2 malas e um sonho, ou às vezes uma sacolinha de plástico, que estava arrebentando as alças também. Aprenderam outro idioma, mudaram de profissão, mudaram de endereço, mudaram de documentos. Todos nós sabemos o que significa deixar nossa terra, nossa família, começar uma vida nova. Aprendemos outro idioma, nós aprendemos a lidar com cultura diferente, nós aprendemos a lidar com a língua diferente, nós aprendemos a lidar com um clima diferente. Irmãos, isso nos prova que nós somos capazes de mudar, nós somos capazes de nos adaptar às situações da nossa vida, do nosso dia a dia. O nosso corpo se adapta ao frio. Quando chegamos aqui, estava 50, né, Fahrenheit, a gente estava morrendo de frio. 50 hoje, irmãos, é chinelinha de dedo, bermuda e camiseta. Tá bom, tá ótimo. Então, o próprio corpo se adapta, mesmo sem falar daqui da sua mente, os seus pensamentos e tudo, o seu corpo vai se adaptando. Então, aqui Jesus começa a falar para Nicodemos sobre nascer de novo. Um homem tão sábio, tão inteligente, e ele fica meio que ali perdido. Vamos falar um pouquinho de Nicodemos. Versículo 1 e 2 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era qualquer um? Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então nós vemos aqui Nicodemos, ele era um homem inteligente, religioso, mestre, conhecia a Bíblia, respeitado, membro do Sinédrio. Se fosse hoje, seria um homem exemplar. Podemos concordar com isso? Que Nicodemos era um homem que tinha muitas qualidades, muitas qualificações. Ele era tão inteligente que ele conseguiu reconhecer que Jesus era filho de Deus pelo que ele fazia, pelos sinais que ele fazia. Ele não colocou aquele sentimento, né, dos judeus, de não, falso profeta. Ele analisou com sabedoria, falou, esse cara só pode ser filho de Deus, só pode ter vindo de Deus, porque não tem como fazer essas coisas se não for de Deus. Então, Nicodemos, nós vemos aqui esse homem com todas essas qualidades. Tudo isso, nós lemos aqui, religioso, mestre, conhecia a Bíblia, respeitado, membro do Sinédrio. Tudo isso é muito bom. Mas não era o suficiente.
Jesus disse-lhe: necessário vos é nascer de novo. Frequentar a igreja não significa nascer de novo. Ser filho de crente não significa nascer de novo. Ter sido batizado nas águas, irmãos, não significa nascer de novo. Não estou confundindo a cabeça de vocês, não. Trabalhar na igreja, servir água, ficar na porta, olhar estacionamento, arrumar a cadeira, limpar, ajudar na construção, ajudar no som, ser líder de um departamento, de outro, cuidar das crianças. Vocês acham que isso significa nascer de novo? Não. Isso não significa nascer de novo. É possível, olha só isso, estar perto de Jesus sem ainda pertencer a Jesus. É possível. Infelizmente é possível. Pessoas que estão pertinho de Jesus, muito próximo de Jesus, vê falar de Jesus, participa das coisas que Jesus promove, escuta Jesus falar, até sente alguma coisa no coração, mas não estar com Jesus, porque é necessário nascer de novo. Para nos aproximar de Jesus, nós precisamos nascer de novo. O nascimento aqui, ele é um processo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E nós, imigrantes, irmãos, nós atravessamos fronteiras, mas ainda, às vezes, não atravessamos a fronteira da morte para a vida. Nós mudamos de país, mas ainda não mudamos de natureza. Então, existe um processo deste nascer de novo que nós necessitamos. Então, nós precisamos entender onde estamos, quem é Jesus, qual é o processo de nascer de novo. A maioria dos que aqui estão, pelo que eu conheço, já passaram esse processo de nascer de novo, já aceitaram Jesus como seu Salvador. Este é o processo de nascer de novo. Mas tem muitos que às vezes frequentam a igreja, frequentam os cultos, participam dos eventos, fica, ajuda, até serve nos eventos, mas ainda não experimentou essa maravilha do nascer de novo, porque acha que é só aquilo. Mas eu vim te revelar que tem muito mais do Senhor para a sua vida. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida do que isso que você está experimentando. O que você está experimentando é só o brigadeiro roubado no início da festa. Mas Jesus quer te dar o mais brigadeiro de leite ninho, que delícia daquele doce. Essa festa que você está olhando, comeu só aquele que você pediu, menino, vai lá, pega lá para a tia. Ei, irmão, Jesus está vendo, viu? Ele vê todas as coisas. Jesus tem o bolo para você, aquele refrigerante que não dá colesterol em você, não dá estria, não dá nada. Jesus tem toda a festa para você, tem a janta depois. Jesus tem toda uma festa, toda uma cerimônia para que você possa participar. Não é só ir ali, comer, beliscar e cascar e ir embora, não. Jesus tem muito mais para nos dar. Mas às vezes nós estamos experimentando muito pouco, porque pensamos que já é tudo, mas aonde você está ainda não é tudo. Jesus tem mais para você. Amém? Como acontece um nascimento humano? Vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui. Primeiro, existe uma concepção. Uma nova vida começa. Ninguém vê naquele momento, mas ela já existe. Não é verdade? Então, para haver nascimento, precisa de um processo, precisa da concepção. Da mesma forma, o Espírito Santo começa uma obra invisível no coração. É assim que começa. Ah, mas eu não vou falar mais para fulano, não. Não. Você não vai convencer ninguém. A Bíblia nos ensina que nós temos a obrigação de falar, de ensinar, de pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Então, essa palavra ela serve tanto para você, crente velho de igreja, que não quer pregar para os outros, porque você fala, isso aí não tem jeito, não. Ah, não, eu já falei. Continue falando. O convencimento, ele não vai partir de você. Se partir de você, a pessoa vai vir por você. Então, ela vai vir fraca. Ela não vai vir
com raízes. O convencimento, ele parte do Espírito Santo. E isso ninguém vê. Porque o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa que ouve a palavra de Deus. E vai trabalhando de tal forma, vai mexendo no coração, e a pessoa vai participando, e começa a participar de um culto, aí ela some 2, depois aparece no 3º, e começa a pegar gosto pelo negócio, e o Espírito Santo vai falando, e o Espírito Santo vai mexendo, e por enquanto ninguém está vendo. Aí de repente, nós começamos a ver a pessoa, começa a vir aos cultos, começa a vir às reuniões, começa a vir participar de tudo, caladinho ali num cantinho, de repente começa até a falar. Começa a falar, dá pergunta, dá uma opinião, fala alguma coisa, quando se assusta, está pregando. Depois, o bebê cresce, a transformação, o corpo muda, tudo está sendo preparado. Quando alguém aceita Cristo, a transformação começa. Então, agora começa todo o processo do nascer de novo. Primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração dessa pessoa. Já aconteceu isso comigo, eu já estou aí nessa fase então. Então você começa a se identificar onde você está. Você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, de publicamente vir aqui na frente e a gente orar e fazer todo aquele movimento. Você que já fez isso, mas não tomou a decisão de se batizar, não tomou a decisão de firmar, vem quando dá, se der certo, se o sol não sair, que aí não tem como ir passear. Mas você está no processo, você aceita Jesus. A transformação começa aí. Os pensamentos começam a mudar. Você leva a palavra de Deus para as pessoas, o Espírito Santo começa a trabalhar naquele coração, os pensamentos daquela pessoa começam a mudar. Ela começa a pensar diferente. Ela começa a analisar a vida do dia, a correria do dia a dia, se aquilo agrada ou não a Deus. Este é o início deste nascimento. As palavras mudam. Essas pessoas começam a falar diferente, começam a trazer palavras diferentes. Do nada ela fala uma palavra para um colega de trabalho que até assusta. Você está me dando conselho agora? E ela nem percebeu, porque foi tocada pelo Espírito Santo para falar alguma coisa. Os desejos mudam. Antes meu desejo era só ganhar dinheiro e fazer isso e fazer aquilo, vir para a América, vou construir isso, aquilo. E a Deus vai trabalhando e vai mostrando que o que você pensa é muito pequeno perto daquilo que Ele tem para te dar. Porque a palavra de Deus nos fala que Ele tem para nós muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, os seus desejos, as suas vontades começam a mudar. Aí, de repente, chega o momento do parto. Vamos voltar. É doloroso, há lágrimas, há esforço, e nasce uma nova vida. Este é o processo do nascimento humano. E agora, nós vemos da mesma maneira, o arrependimento também dói. Confessar pecado, irmão, dói. Reconhecer erros, dói. Pedir perdão, dói. Mas depois nasce uma nova criatura. É dolorido este processo do nascimento. É dolorido. Porque você começa a ver que as coisas não são como você pensa. Você começa a enxergar que tudo aquilo que você acreditava, as crenças que você cresceu ouvindo a vida inteira, quem sabe dos seus pais, dos seus avós, você começa a entender que aquilo não é bem assim. Então é dolorido este processo de ter que deixar algumas coisas, ter que pedir perdão, ter que renunciar muitas coisas. Mas uma coisa nós precisamos entender, que tudo isso é recompensador. Nós precisamos entender, daqui a pouco eu vou entrar nisso daí, o quão saboroso, o quão bom e agradável é a recompensa. Nascer da água e do Espírito, versículo 5. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas pensam que a água aqui é o batismo,
Mas observe o contexto. Nicodemos perguntou sobre nascimento. Jesus continua falando de nascimento. Assim como um bebê nasce envolvido pelas águas do ventre materno, Jesus usa essa figura conhecida para explicar que existe um nascimento físico da água e um nascimento espiritual do Espírito. O nascimento físico coloca a pessoa neste mundo. O nascimento espiritual prepara para o reino de Deus. O batismo é importante como testemunho público de fé, mas ele vem depois da conversão. Ele não produz o novo nascimento. Então, não confunda esse negócio de nascer da água. Ah, batizei, então está pronto. Não. Tem muitas pessoas que converteram, foram batizadas, estão aí, mas parece que não nasceu de novo. Não consegue desenvolver, não consegue andar, sair para o reino de Deus. Quando eu digo desenvolver para o reino de Deus, irmão, é você compartilhar com outros aquilo que você está vivendo. É através do seu testemunho. Não precisa, às vezes, nem abrir a boca. Através do seu testemunho, vidas serem transformadas. Através do seu testemunho, simplesmente a sua vida, não precisa, às vezes, nem fazer muita coisa. Siga aquilo que a palavra de Deus te ensina e vidas vão sendo transformadas através da sua vida. E quando você resolve abrir a sua boca e testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, mais vidas ainda vão ser salvas. O que eu quero trazer para a igreja, o que o Senhor tem me incomodado, é que nós estamos muito presos, às vezes em palavras, em estudos, em ensinos, em palestras para isso, para aquilo crescer, essa área, aquela outra área, e o principal que é o reino de Deus, nós esquecemos, nós deixamos de lado. As palavras evangelísticas para trazer pessoas para Jesus têm sumido um pouquinho, tem sido muito pouco. Você vê na internet cultos maravilhosos, palavras maravilhosas, como a pastora até citou hoje, você vê aquela palavra, aquela coisa linda, mas ninguém entende o que está acontecendo. Eu preciso entender que Jesus Cristo nasceu, morreu, para que eu e você tivesse a vida eterna, e que existe somente um caminho para a salvação. E pessoas hoje com medo de falar, porque pode ofender outra religião, pode ofender as pessoas, pode ofender os milênios, pode ofender quem gosta disso ou gosta daquilo. E nos acovardamos de não pregar o evangelho como ele tem que ser pregado. Às vezes é com força, às vezes nós temos que falar palavras duras para que as pessoas entendam que é somente através de Jesus. Se não nascer de novo, não tem direito à salvação e ponto final. Se a minha Bíblia tiver algum lugar que fala diferente, você pode me confrontar aqui. Mas a Bíblia me garante que o único caminho que te leva aos céus, à salvação, se chama Jesus Cristo. E para que você alcance este caminho, você tem que aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E você precisa fazer isso em público, você precisa mostrar que você aceitou a Jesus e que você quer passar por este processo do novo nascimento. Porque quando você passa pelo processo do novo nascimento, então agora você é uma criancinha linda, que precisa de alimento na boquinha, precisa de ser alimentado, precisa de ajuda, precisa de alguém segurar nas suas mãos quando você está começando a andar. Mas se você já passou esse processo, você já se alimentou, já está comendo churrasco espiritual, você já está andando sozinho, você tem a obrigação de passar isso para outros, você tem a obrigação de ajudar outras pessoas a andar, porque é isso que acontece com nós. Nós nascemos, nós éramos crianças, éramos bebês, fomos alimentados, pessoas seguraram as nossas mãos, e depois o processo se repete. Nós temos nossos filhos, nós ensinamos eles a andar, nós damos alimento na boca, e nós fazemos isso com a nossa vida física. Por que não fazer com a nossa vida espiritual? Quando você aceitou Jesus, tinha alguém do seu lado te ajudando, levando palavra, te dando conselho, os seus pastores te ajudando aqui e ali, você ia pedir um conselho e tinha alguém te ajudando. Agora você está um crente forte, um crente firme, você precisa ajudar quem está começando na fé.
Você precisa ajudar aqueles que precisam ainda que segure nas mãos e traga para a igreja. Tem pessoas, irmãos, que só segurar na mão não dá, tem que carregar, tem que ser na base da ameaça também. Fala, ó, se você não for, então não vai ter tal coisa, sei lá. Cada um usa os seus artifícios aí. Se for um funcionário que você quer trazer para a igreja, fala, o pagamento é só domingo depois do culto, se tiver no culto. Tinha um irmão aqui que fez isso, e o funcionário dele me contou, falou, eu ia no culto nos domingos, porque senão ele não me pagava. E ele vinha nos cultos e recebia, então tá bom. Ah, mas não sei, namorados, cadê os jovens? Tá bem pouco hoje os jovens, né? Ué, o pastor Tiago não veio e eles não veio também. Fica de olho aí, pastor, anota esse negócio aí. Ah, não, tem que ir para a igreja. Não, eu quero só namorar com você. Eu falei, não, então não tem, não vai namorar, tem que ir para a igreja. Irmãos, quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo. Mas como assim? Como que eu vou fazer a pessoa se convencer de alguma coisa da palavra de Deus? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aonde que você vai mais ouvir a palavra de Deus sem ser na casa de Deus? É aqui. Por isso é importante estarmos aqui. É aqui que aprendemos a sermos pessoas melhores. É aqui que nós aprendemos a sermos melhores crentes, melhores servos, melhores obreiros, melhores pais, melhores funcionários, melhores patrões. A palavra de Deus nos ensina tudo. Existe um manual da vida aqui, que quando eu entendo este manual, eu consigo resolver qualquer problema dentro da palavra de Deus. E Jesus está falando, explicando para Nicodemos, usando o exemplo do nascer de novo, para que ele entendesse que é necessário uma mudança de vida. Não adianta eu vir para a casa de Deus e não procurar ter uma mudança de vida. João 3,6, o que é nascido da carne é carne. Irmão, ninguém nasce crente. Ninguém nasce santo. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. Filhos de pastores precisam nascer de novo. Filhos de missionários precisam nascer de novo. Filhos de professores de escola dominical tem que nascer de novo? Tem que nascer de novo. Todos precisam nascer de novo. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A pastora também, talvez vocês não veem na escola, na escola dominical, contou a situação de uma das pessoas que batizou esses dias, uma adolescente. E ela falou, não, eu não sabia dessas coisas, não foi, pastora? Eu nunca mais quero estar longe de Jesus. Então, uma adolescente entendeu a mensagem e ela resolveu, ela é jovem, não sei quantos anos, 12, 13 anos, 12 anos, e entendeu que era preciso nascer de novo. 13, tá bom, Samuel, desculpa, você me perdoa? Obrigado. O vento... Vamos usar mais um exemplo. O vento não se vê. Nós não conseguimos ver o vento. Você não vê o vento, mas vê os seus efeitos. Não é verdade? A gente não... Tem alguém que enxerga vento? Pelo amor de Deus, fala, não, que eu vou embora, sair correndo daqui. Então, a gente não vê o vento, mas a gente vê o efeito. A gente vê o que o vento causa. E o amor? Alguém vê o amor? Não adianta ir para a esposa agora e falar assim, estou vendo. Não, lá de falsidade. Lá conversa fiada. A paz, ninguém vê a paz. Ninguém vê a alegria. Mas percebe quando eles chegam. Então, essas coisas, tem coisas que a gente não vê. A gente não vai ver nunca. Mas você vai sentir o efeito dessas coisas em sua vida. Da mesma maneira, você não vê o Espírito, mas você vê a pessoa transformada. Tem gente que você, às vezes, acompanha e fala, rapaz, fulano mudou. É o Espírito Santo. Não é a pessoa que pregou para ele. Não é a pessoa que ensinou ele alguma coisa. Isso a gente vê muito quando casam, né? Tem gente que é de um jeito, depois que casa, fala, rapaz, a pessoa está andando mais arrumadinha agora, está tomando banho 3 vezes na semana, melhorou muito. Então, você consegue ver a mudança, a transformação. Você não consegue ver essas coisas,
Mas o que isso causa, o efeito que isso causa em nossas vidas é que precisa ser visto. Irmãos, a Bíblia ela fala dos frutos do Espírito. Frutos é para ser visto, é para ser pego, colhido, tem a sua função. Então, aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, isso precisa ser visto. Isso precisa ser testemunhado. Porque através deste testemunho, outras pessoas vão desejar viver também aquilo que você está vivendo. Amém. Quando chega um furacão, ninguém vê o vento. Mas as árvores caídas, da mesma maneira, quando o Espírito passa, ele derruba o orgulho. Amém. Ele quebra o pecado. Ele transforma famílias. Amém. Então, nascer de novo também é salvar famílias. Não é só libertação de pecados. O homem, quando ele nasce de novo, ele consegue ver a sua família transformada. A mulher, quando nasce de novo, ela consegue ver a sua família transformada. Então, você, quando nasce de novo, você precisa ver a sua vida transformada. Então, mas irmão, mas eu aceitei Jesus, mas eu estou numa vontade de nascer de novo agora, depois dessa palavra. Nasça de novo. Vamos mudar a palavra, então, vamos lá para Jeremias, no vaso, nas mãos do oleiro. E se eu soubesse cantar, eu ia cantar agora. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu não sei cantar, mas eu sei recitar. Problema de vocês. Quem não conhece o hino, quem não é velho o suficiente, problema de vocês. É um dos hinos mais bonitos que tem. É uma oração. Senhor, quebra a minha vida e faça de novo. Você já nasceu, você era um vaso, mas se está com problema, está trincado, está rachado, Jesus tem o poder de quebrar, de fazer você virar pó, de adicionar a água da vida, fazer o barro, te remodelar e fazer você nascer de novo. Isso é lindo, porque Jesus ele não somente me dá o direito de nascer de novo, mas depois de nascido, ele me dá o direito de ser renovado, de ser reformado, e sendo um vaso, ele me enche do teu espírito ao ponto de transbordar. É isso que a Bíblia me ensina. Jesus pode mudar a sua vida. Não importa a fase ou estágio que você está hoje, Jesus tem o poder de te transformar e fazer você uma coisa útil. Aquele vaso trincado que não podia ser usado para nada, Ele reforma, enche de azeite e pessoas podem usufruir. Você pode usufruir de tudo aquilo que Ele te dá. Isso é entender o que é nascer de novo, o que é ser transformado. Eu sou crente, eu estou na igreja há muitos anos, mas estou sentindo muito vazio. Eu não faço nada, eu não canto, eu não assovio, eu não prego, eu não dou conta de ajudar com nada. Peça Jesus para te transformar. Peça Jesus para te dar vida nova. Peça Jesus para te curar. Eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu ando deprimido, eu ando doente, eu não consigo ser feliz. Você precisa abrir o coração e deixar Jesus transformar. Tudo isso só depende de mim. É eu que decido se eu quero me aproximar de Jesus ou não. Sou eu que decido se eu quero servir a Jesus ou não. Isso se chama livre-arbítrio. Sou eu que decido se eu vou participar dos cultos, se eu vou participar de todos os trabalhos da igreja, ou eu vou ficar perdendo o meu tempo procurando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Porque se você se dedicar à obra de Deus, como você se dedica a outras coisas, que você se dedica muito, eu te garanto que a sua vida vai ser transformada muito mais. Você vai ganhar muito mais do que você está perdendo tempo lá fora. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus precisa de você. Você é instrumento precioso nas mãos de Deus. Existem muitas pessoas lá fora que precisam nascer de novo. Mas para que eles nasçam de novo, eles precisam ouvir uma sementinha. Lá como na parábola do semeador, a sementinha precisa ser lançada. E é você que vai lançar essa semente. Não interessa onde a semente vai cair. Não interessa o tipo de coração. Porque quem vai dar vida, quem vai fazer aquela semente germinar, não é você.
é o Espírito Santo. A sua função é falar do amor de Jesus. A sua função é falar como a sua vida foi transformada. A sua função é falar, eu vim aqui para a América 70 anos atrás, pensei que eu ia ganhar muito dinheiro, ia fazer isso, aquilo, outro, e não, o propósito de Deus era diferente. Eu ganhei muito mais. Ah, você ficou trilionário em vez de milionário? Não, eu aceitei Jesus e hoje eu tenho a salvação. Você incentivou alguém a procurar. Eu já ouvi gente falar que não vinha na nossa igreja porque só tinha patrão, só tinha gente rico. Graças a Deus, é para lá que eu tenho que ir mesmo. Eu já vi falar que tem gente que não vai em tal lugar porque não gosta de fulano ou cicrano. Deixa o fulano ou cicrano para lá. Você não está indo lá por causa de pessoas, é por causa de Jesus. Não é a respeito de pastor, de pastora, de cantor, de membro, de obreiro, não. É a respeito de Jesus. Enquanto eu não entender que tudo é a respeito de Jesus, eu não vou conseguir. Se eu for procurar defeito, problema, eu vou achar, irmãos. Eu vou achar problema. A coisa mais fácil que tem é achar problema, é achar defeitos. Mas podemos procurar qualidade, e qualidade nós encontramos em Jesus. Nós podemos procurar aquilo que nos valoriza, aquilo que nos faz crescer. O maior versículo da Bíblia, vamos ler ele? João 3,16. Eu vou ler palavra por palavra. Porque a salvação começa em Deus. Deus não foi um anjo, não foi um homem, foi Deus que amou. Não apenas falou, ele amou. O mundo, não apenas Israel, todos, inclusive nós brasileiros, portugueses, hispânicos, todas as nações que vivem nessa terra. De tal maneira, não existe medida para expressar este amor. Deu o amor verdadeiro de entrega, seu Filho, o melhor do céu, para que todo aquele, a porta está aberta para qualquer pessoa, crê, não basta admirar Jesus, é preciso confiar nele. Não pereça. Sem Cristo existe condenação, mas tenha, não é apenas o futuro, a vida eterna começa hoje. Então Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que crê no seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior versículo da Bíblia, quando você analisa palavra por palavra e como ele está falando com você, como ele está falando ao seu coração. Você precisa entender o que Deus está falando com você em cada palavra que está na Bíblia Sagrada. Isso aqui é Deus falando, irmãos. Isso daqui não é um livro escrito por qualquer um. Isso aqui é a palavra de Deus. A luz veio ao mundo. João 3:19-21. Você vai ver que muitos rejeitam Jesus porque amam mais as trevas. A luz revela, a luz confronta, a luz cura. Quem aceita Jesus não tem medo da verdade. Talvez alguém diga, pastor, eu já aceitei Jesus há muitos anos. Então lembre-se, quem nasceu precisa crescer. Um bebê não permanece bebê para sempre. Da mesma forma, crescer na oração, nós precisamos crescer na palavra, precisamos crescer em santidade, crescer no amor, crescer na perseverança. Da mesma forma que um bebê, estamos falando do nascimento humano, ele não fica bebê para sempre. Alguns, mais é as mães, né? Eu ia falar alguns pais, mas algumas mães acham que os filhos é bebê para sempre. A Debinha está ali com um filho quase 2 vezes maior que ela e acha que é o bebê. Né? Ai, o bebezinho da mamãe, olha ela, gracinha. É sempre um bebê. Não, o bebê cresce. O bebê, ele cresce, ele desenvolve. Então, você não é um crente bebê para sempre. Pastora, tem crente bebê que acha que é bebê para sempre? Pode não, né? Ela só falou, ela não se envolve de jeito nenhum. Tem? Pode não. Tem gente que aceita Jesus e pensa que é bebê para sempre. É bebezinho. Quando aceita Jesus, a gente vai com mais cuidado, né? Quando vai chamar atenção, não, irmão, não pode.
é por causa disso, disso, daquilo. Você já é um crente velho, fala, você não tem vergonha, não. Você já sabe que não pode. Não é assim? O bebezinho, você vai falar, como é que você vai falar para um bebezinho que derrubou um negócio, passou a mão, que não pode brigar com ele? Ele não sabe que não podia. Ele nem sabe o que fez. Mas você já é um crente velho. Você já não é mais um bebê. Às vezes alguém aqui ainda está nessa fase. Mas Jesus vai te dar a oportunidade de crescer. Vai te dar alimento, nutrição. O nascimento físico, já estou partindo para a conclusão, irmãos, aconteceu uma vez. Você não escolhe nascer, mas Deus hoje oferece um segundo nascimento. Esse você pode escolher. Nascer de novo é escolha sua. Ter nascido não foi escolha sua, mas nascer de novo é sua escolha. Isso você pode fazer. O primeiro lhe deu a vida nessa terra. O segundo, que é o nascer de novo, lhe dá a vida eterna. Então, o seu nascimento natural simplesmente te deu a vida aqui. Mas o nascer de novo te dá a vida eterna. Talvez alguém pense, eu já vim para os Estados Unidos, comecei uma vida nova, mas Jesus pergunta, você já começou uma nova vida em mim? Essa é a pergunta que Jesus tem para você, que veio para os Estados Unidos, não, já comecei uma vida nova, larguei tudo para trás, estou aqui e estou arrebentando. Mas e aí? Você já começou uma vida nova em Jesus? Porque essa decisão, essa é sua. Da mesma forma que você decidiu sair do seu país, vir para cá para começar uma vida nova, você tem que decidir começar uma vida nova em Jesus. Você pode ter um novo endereço, um novo trabalho, um novo carro, um novo documento, mas somente Jesus pode lhe dar um novo coração. E eu quero oferecer isso para alguém aqui nessa tarde. Eu quero oferecer este nascimento que a Bíblia está falando. É necessário vos nascer de novo. João 3,7. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e você quer experimentar este novo nascimento, a oportunidade está aberta. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar para você e Deus vai transformar a sua vida. Você vai nascer de novo. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, Ele está te dando essa oportunidade hoje. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, Ele está te dando a oportunidade de nascer de novo hoje. Ou se você que está aqui, você já aceitou Jesus, já passou este processo, mas se sente como um vaso, quem sabe trincado, uma beiradinha quebrada, ou tem muita poeira porque não está sendo usado, Ele quer te transformar, Ele quer te encher de novo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus para Ele nos encher.